Quem está pronto para receber uma palavra poderosa do alto, faz muito barulho da glória a Deus, diga aleluia! Coisa linda. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Com quem aqui, vamos ver se já aconteceu isso com você. Você dizia, batia o pé, jurava de pé junto, você falava assim: eu não gosto de tal fruta, ou de tal legume, algum tipo de comida. Calma aí, deixa eu terminar. Já tem gente levantando a mão. Eu não gosto. Aí você ficou anos dizendo: eu não gosto, porque você nunca comeu. Aí, de repente, você passa a comer o negócio. Com quem já aconteceu isso aqui? Já aconteceu com você? Por exemplo, tem gente que ficou a vida inteira falando que não gosta de chuchu. Fala: pastor, aí já é demais, chuchu. Aí você comeu, o que aconteceu? Só confirmou o que você fazia a vida inteira, porque não... Mas teve alguém que falava que não gostava de chuchu e passou a comer com chuchu? Tem alguém aqui no nosso meio? O que te fez comer o raio do negócio que você falava que não gostava? Será que aquela fruta, aquele legume mudou o sabor? Não. Mas foi o que aconteceu? Deixa eu te falar outra situação. Já aconteceu com você. Você jurava, você falava assim: fulano de tal é nó na garganta, é gente ruim. E aí de repente você mudou de ideia. Nossa, ele é gente boa. Já aconteceu, confessa o seu pecado. Você achava que era orgulhoso, você achava que aquela pessoa era metida, você achava que aquela pessoa era snob, orgulhosa. Quem já aconteceu lá? Já aconteceu. E de repente você conheceu a pessoa e falou: é nada disso que me disseram. O que foi que aconteceu com você? Que você dizia não gostar de uma fruta e passou a gostar. O que aconteceu com você? Que você dizia não gostar de uma pessoa e você passou a gostar. Eu sei o que aconteceu com você. Sabe, pastor? Sei. Sabe o que foi? Você teve uma experiência. Faz sentido? Agora você experimentou. Olha, não era mesmo o que eu pensava, até que é bom. Não é isso? O texto que nós vamos ler agora conta a história de um homem chamado Saulo, também chamado Paulo. Alguém já ouviu falar nele? Tem uma história incrível, incrível. Só uma curiosidade para você: o nome dele não foi mudado por Deus de Saulo para Paulo, como muita gente diz por aí, sabia disso? Tá cheio de Saulo, Léo, sofrendo bullying, porque todo mundo dá um tapinha nas costas. Quando é que você vai virar Paulo, hein? Não tem nada a ver com o encontro dele com Deus, não tem nada a ver. Era um nome, os dois nomes eram dele, já eram dele. Olha que coisa interessante. Depois você pergunta para o Léo, que o Léo te explica direitinho aqui, ó. Mas não tem, ele já tinha esses dois nomes, um era romano, tal. Aí Saulo era um homem judeu, da seita dos fariseus, e ele começou a perseguir aqueles que começaram a acreditar que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias enviado por Deus. Ele perseguia essas pessoas, e a perseguição de Saulo contra esses cristãos, ou chamados cristãos, porque seguiam a Cristo, seguiam os ensinamentos de Cristo, chegou a níveis extremos, ao ponto de não apenas prender essas pessoas, mas até mesmo de matar mulheres, para você ter uma noção, só por dizerem-se cristãs. A Bíblia vai dizer que num belo dia, esse camarada estava indo para um caminho para Damasco, pegou uma carta com o sacerdote, dizendo o seguinte: ó sacerdote, eu quero uma carta para você me liberar aqui, porque se no caminho eu encontrar com alguns cristãos, eu vou prender em Jerusalém esses cristãos. Ele consegue essa carta e vai. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, uma luz brilha em volta de Saulo, e ele tem uma experiência poderosa. Escute, ele vai se tornar uma das figuras mais
importantes do cristianismo, o homem que escreveu a maior parte do que nós conhecemos na Bíblia como o Novo Testamento. Um homem piedoso que traz o ensino da justificação, da graça divina e tantos princípios para nós, igreja. Agora, o que é que faz de alguém que era perseguidor, que prendia e até matava cristãos, se tornar agora um dos maiores cristãos da história? O que é que faz alguém que tinha aversão ao Filho de Deus, aos seguidores de Jesus e a tudo o que se falava a respeito do Filho de Deus, o que faz essa pessoa agora se dizer: eu também sou um cristão? Eu vou dizer, o que é? Experiência. Ele teve uma experiência com o próprio Jesus. Isso mudou a vida desse homem completamente. Então, olha o que eu entendo: nós não podemos viver uma vida só de vir na igreja para ver os nossos amigos. Eu sei que isso é bom e é maravilhoso. Nós precisamos ter experiência com Deus na nossa vida. Experiência é algo importante. Alguém disse assim: cuidado com as experiências, hein? Eu digo assim: cuidado com viver uma vida sem experiência. Se a gente tirar as experiências que homens e mulheres de Deus tiveram com Deus da Bíblia, sobra só a capa. Adão, para ouvir de Deus o que ele podia fazer, o que não podia fazer naquele jardim, teve uma experiência com Deus. Moisés, antes de ser chamado para libertar o povo da escravidão do Egito, está diante de uma árvore, netinho, de uma sarça. Ela se queima, mas não se consome. Ouve a voz de Deus o chamando para se tornar o libertador de Israel. O que é isso? Experiência. Josué dá 7 voltas e um muro vai cair. O que é isso, gente? Isso é experiência com Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Sansão, os outros juízes, os profetas só profetizaram, só disseram o que disseram porque tiveram experiências com Deus. Isso é lindo. Se a gente tirar as experiências, não sobra nada. Maria vai ter o Filho de Deus, Jesus, quando virgem. Por que ela sabia, aceitou e acreditou nisso? Porque ela teve uma experiência. Ela teve uma experiência. Então, não tenha medo de ter experiências com Deus. Tenha medo de viver uma vida sem ter experiências com Deus. Não aceite por nada viver uma vida sem ter experiência com Deus. Pastor, você está batendo nessa tecla forte, hein? Claro. Nós não estamos aqui para viver somente entretenimento e falar: eu estou indo na igreja, porque a igreja é a igreja da moda, a Lagoinha é a igreja, uhul, nossa, minha galera está lá, isso aqui. Não, você não está aqui só para estar com essa galera. Isso é lindo, é maravilhoso, e você pode vir para, é maravilhoso, você vai encontrar essa galera aqui, mas tu está aqui para ser encorajado, inspirado a ter a sua experiência com Deus. Por quê, pastor? Porque experiências nos transformam. Vamos ler essa história maravilhosa aqui, ó. Atos capítulo 9, a partir do 1º versículo, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, era assim que os primeiros cristãos eram conhecidos como os do caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando Paulo se aproximava de Damasco, a Bíblia diz que de repente, fala comigo, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você
me persegue. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Já começou a vida boa de crente, virou crente já jejuando. Aleluia. Verso 10. Não, vou até aqui, 9 mesmo. Preste atenção. Basta um encontro genuíno com Jesus para todo o curso da sua vida ser transformado. Basta um encontro genuíno com Jesus nessa noite para que essas áreas que você precisa na tua vida sejam alinhadas com os céus, com a vontade divina. Mas pastor Leandrinho, o que eu preciso saber para eu me lançar profundamente e viver os planos e viver essas promessas de Deus para a minha vida? O que eu preciso fazer para que o curso dessa área da minha vida, especificamente falando, seja transformado? Para que o curso da minha vida seja mudado? Nós vamos aprender 2 lições das diversas que existem aqui nesse texto, mas nós vamos aprender 2 a partir da experiência de conversão desse homem chamado Saulo. Você está pronto? Sacode seu irmão aí e fala para ele assim: você está pronto para aprender essas 2 lições? Se ele disser que sim, você dá glória a Deus por ele aí, vai. Está pronto? Aleluia. Primeira lição que eu aprendo é que não há plano maligno que permaneça de pé quando Deus decide entrar na sua história. Vamos entender melhor. Os 3 primeiros versículos que nós lemos falam sobre um planejamento que Saulo tinha. Planejamento: vou para Damasco com uma carta de autorização para destruir os cristãos, para aprisionar esses cristãos. Se eu encontrar algum cristão pelo caminho, esse é o meu planejamento. Eu estou indo com o meu grupo. Se eu encontrar alguns desses que são chamados do caminho, os cristãos, os que acreditam no Filho de Deus, eu vou prendê-los. Esse era o plano, esse era o planejamento. Só que eu gosto de dizer que não era apenas o planejamento de um homem, esse era o planejamento das trevas. Você está entendendo isso aqui? Era o planejamento do inferno, do maligno. Era um plano maligno para tirar a vida daqueles que se diziam cristãos. E aí o que acontece? No meio do caminho, uma luz brilha ao redor dele. O que ele planejou se frustrou. Todos os planos que ele tinha foram por água abaixo. Ah, queridos, como é maravilhoso quando os nossos próprios planos dão errado. Você não tem que se entristecer, você não tem que desistir de tudo. Às vezes, o motivo pelo qual um dos nossos planos que tenha fracassado, é porque não fazia parte do plano de Deus para a nossa vida. Lá na frente você vai entender e você vai falar assim: graças a Deus, ainda bem que não deu certo a minha viagem para tal país. Vou falar, hein? Estava tudo certo, ainda bem que não deu certo, porque não estavam nos planos de Deus. Olha só, gente, Paulo tinha um plano, a terra tinha um plano, o inferno tinha um plano, mas os céus tinham um plano diferente. Não se entristeça quando você se vê diante dessa realidade. Que realidade, pastor Leandrinho? De que seus planos estão diferentes dos planos de Deus. É porque a gente deve abraçar o que Ele tem para a nossa vida. Aí, Paulo está caminhando. Vou encontrar cristão para matar, vou encontrar cristão para destruir, vou encontrar cristão para aprisionar. Mas a Bíblia tem um termo que eu sou apaixonado por esse termo na Bíblia. Um termo simples, mas que sempre que você vê esse termo, você vai ver uma mudança radical acontecendo. Que termo é esse, pastor Leandrinho? É o de repente de Deus.
No início de Atos você vai ver, todos estavam reunidos, orando. De repente, veio do céu um som como que de um vento impetuoso encheu. O de repente de Deus é uma bênção para a nossa vida. Estava lá Leandro, Aline, Anabela, Serena e Aline grávida, em Niterói, liderando casais na igreja, liderando GCs na igreja, fazendo isso pela Lagoinha Rio, quando de repente Deus planta uma semente em Duque de Caxias. É o de repente. Sempre que você vê de repente, você vai ver uma grande mudança orquestrada por Deus acontecendo. Eu amo de repente de Deus. Cadê você? Cadê você que ama os de repente de Deus? Essa é uma noite onde você vai experimentar de repente de Deus naquela área que você precisa, naquela área que você está olhando, vendo assim: ai pastor, está dando tudo errado, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, parece que eu fui criado mesmo para viver isso. Hoje Deus manda dizer para você que não, é que Ele só está esperando o momento dEle, o momento certo, que não é o seu momento, mas é o momento dos céus, para dizer: de repente vai brilhar uma luz que vai mudar o curso natural das coisas. De repente a luz vai brilhar e essa situação vai mudar. De repente essa luz divina vai brilhar e as coisas serão completamente diferentes. Cadê você para acreditar nisso e fazer alguma coisa? Eu amo de repente de Deus. Quando de repente Deus vem, sabe o que acontece? Seus objetivos mudam. Paulo tinha um objetivo, veio de repente de Deus, agora ele tem outro objetivo. Suas prioridades mudam. Quando de repente Deus vem, seus sonhos mudam, suas ambições mudam, sua vida muda, por causa do de repente de Deus. Olha só o que acontece na vida de quem é abraçado por essa experiência com Jesus. Quando Paulo tem essa experiência, é exatamente isso que acontece com ele. Olha só, a ameaça de morte se torna garantia de vida. O camarada que está querendo matar, agora ele vai proclamar vida. Autorização para destruir se torna permissão para edificar. Um dos homens que mais edificou a igreja, se não o que mais edificou a igreja. Saulo queria encontrar alguém que pertencesse ao caminho, mas agora ele mesmo vai se render ao caminho. A aprovação para prender vai dar lugar à permissão para libertar. Aproximou-se de Damasco para exterminar, mas vai ver a luz vinda do céu que vai brilhar. Gente, isso aqui é forte demais. Não há plano maligno que permaneça de pé quando você tem experiência com Jesus. Eu vou repetir isso aqui, Lagoinha Caxias. Não há plano maligno que permaneça de pé quando você tem experiência com Jesus. A luz brilhou ao seu redor, ao redor de Saulo, vinda do céu, vinda do céu. Eu fiquei assim me perguntando, poderia ser uma luz que ele viu e só viu e ouvisse a voz depois, mas a Bíblia diz que a luz brilhou ao seu redor. Sabe o que é isso aqui? É uma luz que está indicando para você que você está sendo blindado pelo poder de Deus. É uma luz que está cercando você, dizendo para você que você está sendo protegido pelo poder de Deus. Essa luz revela o motivo de você ter chegado até aqui. Essa luz brilhou em Damasco, brilhou na vida de alguns que já estavam ali, vai brilhar na vida de outros tantos que estão nesse lugar, aqui na Lagoinha Caxias, em Duque de Caxias. Vai brilhar hoje e nunca mais vai deixar de brilhar em você e através de você.